Oi, meu povo lindo! Vamos ler o livro de Mórmon. Isso aí, mais uma vez por aqui. E hoje a gente continua a nossa leitura, iniciando o capítulo 11 de 1º Nef. Então, a gente começa como? Como sempre, com uma oração. Bom, vamos lá. Amado Pai Celestial, somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na rede social, na internet, lendo o livro de Mórmon, divulgando o seu evangelho e fortalecendo nosso testemunho, obtendo um testemunho. Pedimos, Senhor, a companhia do seu Espírito durante essa leitura, essas coisas que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A oração é simples, gente, é para pedir o Espírito Santo durante a nossa leitura, né? Para a gente poder absorver mais, aprender mais, ter uma claridade durante a leitura. Bom, vamos lá. Como sempre, né, a gente inicia nesse breve resumo aqui que fala o que vai conter no capítulo, né? Então vamos lá. Nef vê o Espírito do Senhor e a árvore da vida é-lhe mostrada em visão. Ele vê a mãe do Filho de Deus e aprende sobre a condescendência de Deus. Vê o batismo, o ministério e crucificação do Cordeiro de Deus. Vê também o chamado e ministério dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tudo isso aproximadamente 600 a 592 anos antes de Cristo. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. E o Espírito perguntou-me, que desejas tu? E eu respondi, desejo ver as coisas que meu pai viu. E o Espírito disse-me, acreditas que o teu pai tenha visto a árvore da qual falou? E eu respondi, sim, tu sabes que eu acredito em todas as palavras de meu pai. E quando eu disse essas palavras, o Espírito bradou em alta voz, dizendo, Hosana ao Senhor, o Deus Altíssimo, pois ele é Deus sobre toda a terra, sim, sobre todas as coisas. E bendito és tu, Nef, porque acreditas no Filho do Deus Altíssimo. Verás, portanto, as coisas que tens desejado. E eis que isto te será dado por sinal, depois de haveres contemplado a árvore que produziu o fruto do qual teu pai provou, contemplarás também um homem descendo do céu, e tu o verás, e depois de o haveres visto, testificarás que ele é o Filho de Deus. E aconteceu que o Espírito me disse, olha, e eu olhei, e vi uma árvore, e era semelhante à árvore que meu pai tinha visto, e sua beleza era tão grande, sim, que excedia toda a beleza, e sua brancura excedia a brancura da neve. E aconteceu que, tendo visto a árvore, eu disse ao Espírito, vejo que me tens mostrado a árvore que é mais preciosa do que tudo. E pergunto-me ele, que desejas tu? E disse-lhe eu, saber a interpretação do que vi, pois falei-lhe como fala um homem, porque vi que tinha a forma de um homem. Sabia, não obstante, que era o Espírito do Senhor, e ele falou-me como um homem fala a outro homem. E aconteceu que ele me disse, olha, e olhei para vê-lo, e não o vi, porque se havia retirado de minha presença. E aconteceu que olhei e vi a grande cidade de Jerusalém, também outras cidades, e vi a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré vi uma virgem que era extremamente formosa e branca. E aconteceu que vi os céus se abrirem, e um anjo desceu, e pondo-se na minha frente, disse, Nef, que vês tu? E eu respondi, uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E disse-me ele, conheces tu a condescendência de Deus? E disse-lhe eu, sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. E disse-me ele, eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu que eu a vi ser arrebatada no Espírito, e depois de haver sido ela arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me dizendo, olha, e eu olhei, e tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços. E disse-me o anjo, eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? E respondi-lhe dizendo, sim, é o amor de Deus que derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. E falou-me dizendo, sim, e a maior alegria para a alma. E depois dessas palavras disse-me, olha, e olhando vi o Filho de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi muitos se prostrarem a seus pés e adorarem-no. E aconteceu que vi a barra de ferro que meu pai tinha visto. E aconteceu
que vi que a barra de ferro que meu pai tinha visto era a palavra de Deus, que conduzia à fonte de águas vivas, ou seja, a árvore da vida. Águas essas que eram um símbolo do amor de Deus. E também vi a árvore da vida, vi que a árvore da vida era um símbolo do amor de Deus. E o anjo disse-me outra vez: olha e vê a condescendência de Deus. E eu olhei e vi o Redentor do mundo, de quem meu pai falara, e vi também o profeta que prepararia o caminho diante dele. E o Cordeiro de Deus aproximou-se e foi batizado por ele. E depois que ele foi batizado, viu os céus se abrirem, o Espírito Santo descer do céu e repousar sobre ele na forma de uma pomba. E vi que ele saía ministrando entre o povo, em poder e grande glória. E as multidões reuniam-se para ouvi-lo. E vi que expulsavam-no do meio delas. E também vi 12 outros seguindo-o. E aconteceu que foram arrebatados de minha presença no Espírito e não os vi. E aconteceu que o anjo que me falou novamente dizendo: olha, e olhei e tornei a ver os céus se abrirem, e anjos descendo entre os filhos dos homens e ministraram entre eles. E falou-me novamente dizendo: olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi multidões de pessoas doentes e afligidas com toda espécie de moléstias, e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou e mostrou-me todas essas coisas, e foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus, e os demônios e espíritos imundos foram expulsos. E aconteceu que o anjo falou-me novamente dizendo: olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus ser levado pelo povo. Sim, o Filho do Deus eterno foi julgado pelo mundo. E vi e testifico. E eu, Nefe, vi que ele foi levado na cruz, morto pelos pecados do mundo. E depois que ele foi morto, vi as multidões da terra reunidas para combater os apóstolos do Cordeiro, pois assim eram chamados 12 apóstolos pelo anjo do Senhor. E a multidão da terra estava reunida, e vi que todos estavam num grande e espaçoso edifício, parecido com o edifício visto por meu pai. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo: eis o mundo e sua sabedoria. Sim, eis a casa de Israel que se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. E aconteceu que vi e testifico que o grande e espaçoso edifício era o orgulho do mundo. E ele caiu, e sua queda foi muito grande. E o anjo do Senhor falou-me novamente dizendo: assim será a destruição de todas as nações, tribos, línguas e povos que combaterem os 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos aqui rapidamente para o capítulo 12. Nefe vê em visão a terra prometida, a retidão, a iniquidade e a queda de seus habitantes, a vinda do Cordeiro de Deus no meio deles, como os 12 apóstolos, como os 12 discípulos e os 12 apóstolos julgarão Israel. Viu também o estado repugnante e imundo daqueles que degeneraram, caindo na incredulidade. Tudo isso aproximadamente 600 a 592 anos antes de Cristo. E aconteceu que o anjo me disse: olha e vê tua semente, e também a semente de teus irmãos. E olhei e vi a terra da promissão, e vi multidões de pessoas, sim, e pareciam tão numerosas quanto as areias do mar. E aconteceu que vi multidões reunidas para batalhar umas contra as outras, e vi guerras e rumores de guerras, e grandes matanças pela espada entre o povo. E aconteceu que vi muitas gerações morrerem em guerras e contendas na terra, e vi muitas cidades, sim, tantas que não as contei. E aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra da promissão, e vi relâmpagos e ouvi trovões, e terremotos e toda espécie de ruídos tumultuosos, e vi que a terra e as rochas se fenderam, e vi montanhas desmoronando, e vi que as planícies da terra estavam rachadas, e vi que muitas cidades afundaram, e vi que muitas foram queimadas pelo fogo, e vi muitas que desmoronaram devido a terremotos. E aconteceu que depois de ver essas coisas, notei que o vapor da escuridão desaparecia da face da terra. E eis que vi multidões que não haviam caído por causa dos grandes e terríveis julgamentos do Senhor. E vi os céus se abrirem, e o Cordeiro de Deus descendo do céu. E desceu e mostrou-se a eles. E também vi e testifico que o Espírito Santo desceu sobre os 12 outros, e eles foram ordenados por Deus e escolhidos. E o anjo falou-me dizendo: eis que os 12 discípulos do Cordeiro que foram escolhidos para ministrar entre tua semente, e disse-me: recordas-te dos 12 apóstolos do Cordeiro? Eis que eles são os que os julgarão as 12 tribos de Israel, portanto os 12 ministros de tua semente serão julgados por eles, pois sois a casa
de Israel. E estes 12 ministros que tu vês julgarão a tua semente, e eis que são justos para sempre, pois sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. E disse-me o anjo, olha, e olhei, e vi 3 gerações morrerem em retidão, e suas vestimentas eram brancas como a do Cordeiro de Deus. E disse-me o anjo, estes são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro por causa de sua fé nele. E eu, Nefe, vi também muitos da 4ª geração que morreram em retidão. E aconteceu que vi as multidões da terra reunidas, e disse-me o anjo, eis a tua semente e também a semente de teus irmãos. E aconteceu que olhei e vi o povo da minha semente reunido em multidões contra a semente de meus irmãos, e estavam reunidos para batalhar. E o anjo falou-me dizendo, eis a fonte da água suja que teu pai viu, sim, o rio do qual ele falou, e as suas profundezas são as profundezas do inferno. E as névoas de escuridão são as tentações do diabo que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. E o grande e espaçoso edifício que teu pai viu são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. E um grande e terrível abismo separa-os. Sim, a palavra da justiça do Deus eterno e do Messias, que é o Cordeiro de Deus, de quem o Espírito Santo testifica, desde o princípio do mundo até agora e de agora para sempre. E enquanto o anjo dizia essas palavras, olhei e vi que a semente de meus irmãos combatia a minha semente, de acordo com a palavra do anjo. E devido ao orgulho da minha semente e às tentações do diabo, vi que a semente de meus irmãos venceu o povo da minha semente. E aconteceu que olhei e vi que a semente de meus irmãos havia vencido a minha semente, e espalharam-se em multidões pela face da terra. E os vi reunidos em multidões, e vi guerras e rumores de guerras entre eles. E em guerras e rumores de guerras vi muitas gerações morrerem. E disse-me o anjo, eis que estes degenerarão, caindo na incredulidade. E aconteceu que vi, depois de haverem degenerado, caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo e repulsivo, cheio de preguiça e todo tipo de abominações. Depois hoje a gente leu esses 2 capítulos, que eles são muito significativos, né? Fala exatamente do desejo, né, que Nefe teve de ver, né? Ele teve sede de conhecimento, de ver o que o pai tinha visto, de conhecer o que o pai tinha visto, e mais ainda, ele teve o desejo de entender todas essas coisas que ele depois teve a oportunidade de ver. Do capítulo 13 em diante, ele terá mais visões ainda, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o quão importante é nós, né, termos esse desejo, né? Darmos esse passo, porque quando a gente tem o desejo e é pro nosso bem, e é uma coisa do Senhor, Ele com certeza vai nos mostrar, Ele com certeza abre todos os caminhos para que consigamos conhecer, né? Conhecer o Senhor. Ele tá de braços abertos para que a gente possa conhecê-lo. Esse é meu testemunho em nome de Jesus Cristo, amém. Então agora a gente encerra com uma oração e nos encontramos na próxima leitura. Amado Deus, Senhor, muito obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigada por sempre estar no meio de nós. Pedimos, Senhor, para que essas coisas, todas essas coisas que a gente lê, todas as coisas do Evangelho que a gente busca, ela entre, Senhor, dentro de nosso ser. E que pedimos que a gente possa ter força, segundo a Tua vontade, para praticar, para colocar em prática em nossa vida. São essas coisas que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.